Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você conhece esses personagens de anime? Eles são os meus preferidos e a melhor parte foi que eu mesmo desenhei esses que você está vendo aqui agora. Eu quero te fazer mais algumas perguntas. Você sabe desenhar? Você já olhou para o seu personagem favorito e desejou muito saber como desenhar ele, da mesma forma que o criador desenha e, claro, de forma rápida? Você assistiu aquela cena de um episódio incrível que você gosta? Imaginou como que seria demais conseguir desenhar a qualquer momento o seu personagem favorito? Você simplesmente pensa nesse personagem e consegue desenhar ele em poucos minutos, em qualquer lugar e como você quiser? Bom, mas pode ser até que você já tenha tentado, não é mesmo? Você pegou um lápis e um papel para rascunhar algum desenho, mas não ficou como você esperava ou como você imaginava. E você simplesmente desistiu, achou que não tinha nascido com o dom de desenhar, não é mesmo? Eu entendo você, e por isso eu fiz esse vídeo rápido para te ensinar como desenhar seu personagem favorito de anime, quase como um desenhista profissional, sem copiar por cima e sem precisar nascer com o dom. Meu nome é Mayara Rodrigues, sou professora de desenho e youtuber. Lá no meu canal eu posto vídeos semanais de speed drawing, que são os vídeos onde eu desenho vários personagens do zero e mostro todo o processo com a velocidade do vídeo bem acelerada. Eu fico muito feliz quando vejo o crescimento do canal, mais e mais pessoas se interessando por anime e mangá. Já são mais de 180 mil seguidores lá. Eu sempre fui apaixonada por anime. Meu primeiro anime favorito foi Digimon e eu esperava todos os dias para assistir novos episódios dele. E quando eu via alguma imagem ou assistia algum episódio, eu desejava mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa conseguir desenhar os personagens que eu gostava. E cada anime novo que eu ia conhecendo e assistindo, mais e mais aumentava a vontade de desenhar todos eles. Até que chegou um momento que eu decidi me tornar uma desenhista. Eu sabia que como desenhista eu poderia ganhar dinheiro fazendo desenhos por encomendas para fãs e até mesmo retratos de pessoas e, claro, também dar aulas, depois que eu já estivesse desenhando bem. Aprender a desenhar e ainda conseguir viver financeiramente fazendo isso era tudo o que eu queria. Mas tinha um problema. Toda vez que eu pegava um papel e um lápis para tentar desenhar, meus desenhos saíam péssimos. Eu tenho que confessar que meus desenhos não chegavam nem perto do desenho original. Eu simplesmente não sabia como desenhar. No início eu não conseguia colocar no papel o que eu estava vendo. E por mais que as pessoas ao meu redor me incentivassem, dizendo que meus desenhos eram bons, eu sabia que não chegava nem perto dos originais. Eu precisava melhorar muito, mas eu não sabia como. E eu me lembro até hoje, uma vez, que eu estava na escola e eu tinha aula de artes com um professor que desenhava super bem. E um dia eu decidi levar os desenhos que eu havia tentado fazer para ele dar uma olhada, né? Talvez me dar algumas dicas para melhorar. Mas quando ele viu, ele tentou disfarçar e ele disse: legal, Mayara. Mas eu vi a expressão no rosto dele. No fundo, esses desenhos não estavam bons. E foi aí que ele começou a fazer vários rabiscos em cima dos desenhos, tentando me mostrar os vários erros que tinha cometido. Mas aquilo parecia grego para mim. Não fazia sentido nenhum, só riscos e mais riscos. Eu confesso que depois disso, e de tentar e falhar várias vezes, eu pensei seriamente em desistir. Foi então que eu comecei a pensar que eu não tinha o dom para desenhar. Eu não era boa o suficiente. No fundo, eu tinha fé que qualquer pessoa podia desenhar, mas na hora de tentar, parecia que não era bem assim que funcionava. Parecia que só algumas pessoas tinham esse dom. Parecia que ou nascia com o dom de desenhar ou não nascia, porque eu não conseguia ter os resultados que eu desejava. Dá uma olhada nesse desenho aqui, tenho ele até hoje de recordação. Você entende o que eu quero dizer, não é mesmo? Eu não havia nascido com a habilidade de desenhar, mas depois de alguns dias eu descobri que se você tiver as técnicas certas e se dedicar um pouco, qualquer pessoa pode se tornar um desenhista. Mas a minha mente mesmo assim tentou me sabotar e quase realmente desisti. Mas como sempre fui um pouco teimosa e era muito fã mesmo de anime, decidi tentar todas as soluções possíveis. E tenho que dizer que as escolas e os professores de desenho não deram certo. Primeiro porque eu moro no interior e era quase impossível ir até outra cidade para fazer aula. E segundo também porque as aulas eram muito caras e eu não tinha condição de pagar. Eu realmente queria muito fazer um curso, mas eu era muito nova e não tinha dinheiro para pagar o custo da passagem, mais as aulas para ir para outra cidade. Eram cerca de R$ 250 por 4 aulas por mês. E a estimativa era de que eu teria que fazer no mínimo 2 anos de aula. Em 2 anos, pagando R$ 250 por mês, ia dar quase R$ 6.000 em aulas para aprender a desenhar. Sem chance eu não tinha esse dinheiro e esperar 2 anos para desenhar bem. Não, eu queria desenhar o quanto antes naquela hora. Então, eu peguei todos os recursos que eu tinha disponíveis e comecei a estudar. Eu sei que vendo os meus desenhos, você deve pensar que eu já passei por várias escolas, fiz vários cursos, mas a verdade é que eu ia quase todos os dias numa banca de jornal aqui perto de casa e gastava todas as minhas pequenas economias para comprar aquelas revistinhas de desenho antigas. Muitas tinham técnicas japonesas, algumas outras americanas de desenho,
E eu confesso que levei um bom tempo para começar a entender por que aquilo para mim parecia grego também. Tinha uns rabiscos, riscos em cruz. Eu nem fazia ideia que para desenhar eu teria que dominar tudo isso. Eu passei semanas, meses e meses comprando essas revistas, treinando, entendendo como que funcionava cada técnica de desenho. E eu descobri que, embora parecesse difícil, existia um método simples e rápido para aprender a desenhar. O problema é que as técnicas estavam todas separadas em centenas de revistas. Mas em pouco tempo eu comecei a fazer desenhos como esses aqui. Meus desenhos começaram a ficar idênticos aos originais, e eu não precisava nem olhar para um desenho e copiar. Eu simplesmente podia pegar um papel e um lápis e começar a desenhar o meu personagem favorito, qualquer um que eu quisesse. Meus amigos na minha cidade viram minha evolução saindo do zero e depois desenhando bem, e ficaram de boca aberta. Começaram a perguntar se eu podia ensinar eles a desenhar. Muitos queriam aprender, mas muitos também não tinham dinheiro para investir em aulas mensais, então teriam que passar pelo mesmo processo que eu passei, testando todas as técnicas possíveis por meses para descobrir como e o que realmente funcionava. Então, com muitas pessoas me mandando mensagem querendo aprender a desenhar e sem condições de ir às escolas de desenho por tempo, por dinheiro ou localidade, eu decidi reunir todos os exercícios essenciais. Eu peguei todas as minhas anotações e separei tudo que eu descobri nesse longo tempo sobre traços, estruturas, análises. Cortei de verdade toda a enrolação, principalmente porque eu odeio perder tempo. E com isso, eu criei um método literalmente passo a passo que eu chamei de método fanart. Fanart é o nome em inglês para quando um fã faz um desenho de algum personagem que gosta muito. Então achei que ia combinar com o método. E os resultados foram incríveis. Todos, depois de aplicarem, começaram a desenhar e entenderam todo o mecanismo e anatomia de forma simples e rápida. Tanto os meus alunos presenciais aqui na minha cidade, quanto os meus alunos online, eles aprenderam as técnicas olhando para as imagens dos desenhos do começo e depois conseguiram replicar sem precisar olhar para nada. Dá uma olhada rápida nesses depoimentos aqui que eu recebi essa semana, de algumas pessoas que começaram a usar o método fanart que eu criei. É muito gratificante você conseguir realizar um sonho, não é mesmo? E tenho que te dizer uma coisa, se esses caras aqui conseguiram, você também vai conseguir. Desenhar meu personagem favorito era tudo que eu sempre quis, eu só não tinha as informações corretas. Eu levei muito tempo para entender que o processo é bem simples, só é necessário um bom método. E aprender a cada dia com tudo que você faz e não só tentar desenhar por desenhar. Eu teria poupado meses e meses de testes e aprendizados se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje e soubesse o que realmente funciona. O método fanart vai te dar a habilidade de desenhar seu personagem favorito da mesma forma que os criadores dos animes desenham. E as pessoas vão ficar de boca aberta quando você pegar o papel e o lápis e começar a desenhar algum personagem famoso na frente delas sem olhar para nada. Eu separei o método fanart em 4 módulos. Módulo 1, análise de imagens. Nesse primeiro módulo você vai começar a entender os traços de cada autor. Vou passar alguns macetes que eu uso para imagens originais dos autores e vou ensinar um exercício para você começar a adaptar seu traço aos traços dos criadores dos desenhos. Módulo 2, anatomia de rosto. Nesse segundo módulo, eu vou te ensinar exercícios e explicar a diferença entre o modelo padrão, que muitos ensinam para anatomia de personagem, e o modelo que eu utilizo para criar o rosto de qualquer personagem. Módulo 3, variação de ângulos. Aqui começa a liberdade do desenhista. Ele aprende a mudar os ângulos dos personagens e entende como funciona cada expressão de acordo com a anatomia. Esse módulo é meu preferido, porque dominando bem os exercícios dele, você pode criar seu personagem em qualquer posição. Módulo 4, anatomia do corpo e movimentos. Depois de entender e treinar bastante todos os exercícios dos outros módulos, você vai aprender sobre a anatomia do corpo de cada personagem com análise individual em cada um. O método fanart é simples e direto ao ponto, é um método 100% prático. Para complementar ele, eu preparei uma surpresa também. Bônus 1, dominando os traços. Se você não consegue fazer um círculo perfeito, nem consegue fazer um risco reto, esse é o bônus feito para você. Esse bônus tem exercícios de coordenação motora para você dominar o controle do seu traço ao pegar um lápis. Bônus 2, grupo de alunos no Facebook privado. Eu criei um grupo privado no Facebook somente para os alunos do método fanart. Lá você vai poder tirar dúvidas e postar sua evolução com os desenhos. E eu mesma vou responder lá e te dar suporte no que você precisar. Quero te fazer uma última pergunta agora. Você gostaria de aprender agora como desenhar seu personagem favorito, quase como um desenhista profissional, sem copiar por cima e sem precisar nascer com dom?
Se sua resposta é sim, eu quero te dizer que somente hoje eu preparei algo especial para você. Me aconselharam a cobrar R$ 250 pelo método completo. Ele vale bem mais que isso, na verdade. Mas eu me lembro que quando eu iniciei minha jornada eu não tinha R$ 250. Eu não quero que você passe pelo que eu passei. Então, depois de pensar bastante, achei um preço que cobriria todo o gasto que eu tive para montar, estruturar e filmar, sem contar também os anos de experiências minha colocadas no método fanart. Valeria a pena eu cobrar esse valor uma única só vez, não valeria? Se você conseguisse desenhar qualquer personagem que você quiser, quase como profissional a partir de hoje, e pensando nisso, eu decidi que o preço justo para o método fanart é R$ 127. Mas não vou cobrar esse valor hoje também. Eu preparei algo especial agora para você, não amanhã e nem depois, mas para agora. Eu vou liberar todos os módulos e o bônus do método fanart por apenas R$ 65 ou 7 vezes de R$ 10,23, menos de 35 centavos por dia. Mas somente por hoje. Amanhã, se você voltar nessa mesma página e o contador ali embaixo estiver terminado, o valor já terá subido. E para você ver que eu tô séria nisso, eu quero te dar agora uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, se você comprar agora, acessar as aulas e achar que não é para você no método, ou se arrepender depois, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta.